Pessoal, vamos lá então. Ó, hoje gravando a primeira aula de cabelo azul. Tá? Batemos aí os mil inscritos. Então vamos lá, exercício de atrito. Ó, cabelo azul. Um corpo de massa 10 kg, massa 10 kg, está em repouso sobre uma mesa. Bom, vou colocar aqui velocidade inicial 0, não sei se eu vou utilizar. Os coeficientes de atrito, lembra que eu falei, ó, estático e dinâmico, então tem diferença aqui entre os coeficientes de atrito. Eu tenho coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito dinâmico. Nessa ordem, está aqui 0,30 e 0,25. Lembrando do conceito, sempre o estático vai ser maior que o dinâmico. Quando eu consigo colocar um objeto em movimento, a força, até eu consigo reduzir um pouquinho a força para empurrar esse objeto. Tá? Não tem unidade, tá? Não tem unidade. Ele é adimensional. Considere o G da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Uma força horizontal de intensidade F é aplicada no objeto. Então tem uma força aplicada aqui. Determine a intensidade da força de atrito nos casos. Ele quer a força de atrito, só que tem dois casos que ele quer. Um, quando é aplicada uma força de 20 newtons. Quanto que vai dar essa força de atrito? E outro, é quando é aplicada uma força de 40 newtons. Bom, primeira coisa que eu tenho que analisar é qual que é a força que eu devo aplicar para colocar esse corpo em movimento, tá? Então, essa força de atrito, ela tem uma resistência, lembra que eu falei? Se eu aplico 10, ele resiste com 10. Se eu aplico 15 newtons, ele resiste com 15. Vai chegar um limite que eu vou conseguir colocar esse corpo em movimento. Eu tenho que saber qual é esse limite. Então, para primeiro eu identificar qual é esse limite, vamos colocar as forças dos blocos, né? Todo o corpo tem peso. E se está sobre o solo, tem a normal. Temos uma força aplicada aqui, tá? Deixa eu desenhar novamente aqui. Só o corpo, tá? Temos o peso, a normal. Temos uma força aplicada aqui. E vai ter uma força de atrito, que é sempre contrária ao movimento. Se eu vou empurrar ele para lá, ele resiste para cá. Força de atrito. Mas qual é essa força de atrito limite? Eu vou calcular aqui, FAT é igual a μ vezes M. Como ele está parado inicialmente, eu vou usar o μ estático. Então, vou calcular aqui FAT, o μ estático é o 0,30, e a normal é sempre igual ao peso. Ele deu que a massa é 10. Então, normal é igual ao peso. Só que o peso tem uma fórmula, que é M vezes G. Então a normal é massa, que é 10, vezes o G da gravidade, está no exercício 10. Normal é 100 newtons. Então aqui vezes 100. Pessoal, multiplicar por 100 é muito fácil. É só andar duas casas com a vírgula. Então eu vou dar duas casas com a vírgula, vai dar 30 newtons. Tá? Eu calculei aqui o FAT estático. Ou seja, eu preciso, isso tem que estar bem claro para o aluno, eu preciso de 30 newtons para tirar ele do estado parado, para colocar ele em movimento. Agora, olha o item A força é de 20, eu consigo colocar ele em movimento? Sim ou não? Ó, 30 newtons é para ele para ser colocado em movimento. Eu estou aplicando apenas 20 newtons. Consigo colocar? Pode responder. Pode falar, não? Não. Pode falar no vídeo. Pode falar. Não. 20 newtons não consigo. Mas a força de atrito, lembre-se, ação e reação. Se eu empurro com 20, a força de atrito reage com 20. Só que ele não entra em movimento. Então vamos colocar aqui no item A. A força de atrito vai ser igual à força aplicada. Então a força de atrito vai ser 20 newtons. E fique bem claro, a força de atrito existe. Se ele está parado, não tem força de atrito.
Se eu aplicar 10, ele reage com 10. Se eu aplicar 20, ele reage com 20. Se eu aplicar 30, ele está na iminência de se movimentar. Se eu aplicar 31, ele sai do lugar. E aqui no item B, ele está com 40 newtons, aplicando uma força de 40 newtons. Então aqui sai do lugar, correto? E como que eu calculo a força de atrito nesse caso aqui? Então vamos lá. Aqui eu tenho força resultante. Não, aqui acho que já é, hein? Aqui a força de atrito vai ser os 30 newtons que eu aplico, tá? Vou desenhar para vocês. Aqui, se eu pedisse para calcular a aceleração, aí eu iria fazer mais alguma conta, mas não precisa. Aqui eu aplico a força de 40 newtons. E aí, não, tem que fazer uma continha assim. Sabe por quê? Porque quando eu coloco ele em movimento, a força de atrito, eu vou usar o Mi dinâmico, porque ele está em movimento. Aí tem uma ligeira queda, tá? Então a força de atrito, agora com ele em movimento, eu vou usar o dinâmico. Mi dinâmico, deixa eu colocar assim, Mi dinâmico vezes ele. Parte dinâmico é igual. O Mi dinâmico é 0,25, 0,25 vezes 100. A força de atrito dinâmico vai dar 25 newtons. Então, só para concluir, tá? Ó, aqui temos o item A e temos o item B. O item A, como o limite é 30 newtons, se eu aplicar 20, a força de atrito reage com 20. Tá aqui, ó. Agora, no item B, como passa dos 30 newtons, é 40 newtons, eu consigo colocar ele em movimento. Então, se eu empurro ele com 40, o FAT, eu tenho que recalcular, tá? Com o Mi dinâmico. O Mi dinâmico é 0,25 e aí vai ter uma força contrária de 25 newtons, tá? Encerrado o exercício.